Laila, olha, achei que assim por vídeo se calhar era melhor por causa dos problemas da internet todos e queria-te explicar isto das sequências e das sucessões. Então vamos ver se assim, pronto, isto é uma parte de teoria e já vamos fazer um exercício. Então é assim, sequências e sucessões. Primeiro, o que é uma sequência? Se tu fores ao dicionário, uma sequência é um conjunto de coisas seguidas ou ordenadas. Isto é a definição do dicionário. Então, o que é uma sequência numérica? É um conjunto de, em vez de ser coisas, é números. Um conjunto de números seguidos ou ordenados. Então, por exemplo, uma sequência é 8, 9, 10, 11, 12. É uma sequência de números seguidos, não é? Outra sequência, 8, 10, 12, 14, é uma sequência, porque é um conjunto de números, uma sequência numérica, e estes números estão ordenados, não é? Então é um conjunto de números ordenados. Pronto, isto é uma sequência. Vamos já ver o que é uma sucessão, porque elas no fundo são a mesma coisa, só que escritas de maneira diferente. Uma sucessão já é uma sequência, mas de uma forma matemática, de uma forma em que tu consegues trabalhar com ela, porque é escrita de uma determinada maneira. Portanto, uma sucessão é uma sequência que é escrita numa forma. Qual é essa forma? A primeira coisa que tens de dar é um nome. E normalmente o nome é uma letra, então a letra mais comum é U. Não me perguntes porquê, mas é U. E então a sucessão U e depois põe aqui um Nzinho em baixo. O que é este N? É a ordem do termo, ou seja, o primeiro termo, o segundo termo, o terceiro termo, o quarto. Vamos voltar aqui à nossa sequência. Este 8 seria U de 1, porque é o primeiro termo da sequência. E o 8 é o termo. O 9 é o termo de ordem 2, ou segundo termo, não é? Pronto, então o 10 é o de 3, o 11 é o de 4, o 12 é o de 5, por exemplo, ok? Qual é que seria a regra? A regra seria sempre o anterior mais 1. Então, essa regra nós chamamos de termo geral. Uma sucessão tem sempre de ter um termo geral que é a expressão, até se chama termo geral ou expressão geradora, que te vai dar a tua sucessão, ok? Que é a regra. E tu, em cada sucessão, tens de conseguir ou descobrir, ou eles dão-te, este termo geral, esta regra. Mas vamos ver melhor isto. Então, uma sucessão tem sempre de ter um nome. Este N aqui, este N representa a ordem, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto termo. Portanto, o N tem sempre de ser um número natural, nunca pode ser, por exemplo, 3,5, porque o termo terceiro e meio não existe. Ou estamos a falar do terceiro termo, que neste caso seria 12, ou do quarto termo, que era 14. Então, este N só pode ser números naturais. E pode ser qualquer número natural, não é? Porque uma sucessão é infinita, porque tu tens uma regra, portanto podes aplicá-la quer o N seja 1, 10, 100, 1000, não interessa, podes sempre aplicá-la. Eu dei aqui este exemplo, é o exemplo aqui que também está em cima, em que esta é a forma em que tu escreves uma sucessão. Dás-lhe um nome, pões aqui o N e a seguir vais substituindo o N pelos termos que tu queres. Portanto, o primeiro termo, ou seja, o termo de ordem 1, é U e agora substituis o N por 1. U de 1 é igual a 8. U de 2 é igual a 10. U de 3 é igual a 12. Ok? Então, vamos lá ver. Portanto, no U de 1, U de 2, este 1, 2 é a ordem. Estamos a substituir o N pela ordem. Estes 8, 10, 12, 14, estes são os valores do termo, ou mesmo termo. Portanto, o primeiro termo é 8, o segundo termo é 10, o terceiro é 12, etc. Portanto, isto aqui é o valor do termo. E este 3 é a ordem do termo. Ok? Pronto, portanto, diz por exemplo, o terceiro termo é 12, ou o termo de ordem 3 é 12, portanto, esta ordem é o N. Então, e qual é que será o termo geral desta sucessão? Estamos a ver que é sempre o anterior mais 2. Portanto, se quisermos descobrir o U de 5, é o U de 4, que é 14, mais 2, dá 16.
Portanto, o termo geral, neste caso a regra é o anterior, e o que é o termo anterior ao termo de ordem n? É o termo de ordem n menos 1, não é? Este u de n menos 1 vai dar, por exemplo, se o n for 5, n menos 1 é 5 menos 1 é 4. Então, u de 5, vou escrever aqui, u de 5 é u de n menos 1, como estamos a substituir os n's por 5, substituo aqui o n, não é? E u de 5 menos 1 mais 2. Ou seja, u de, quanto é que é 5 menos 1? É 4, mais 2. Então, independentemente de qual seja, pronto, vamos acabar. Quanto é que é o de 4? É 14. Portanto, u e um 4 em baixo, eu substituo pelo valor que ele é, que é 14. Mais 2. Então, isto dá 16, que é o nosso u de 5. Pronto. Então é isso, não confundir aqui com n menos 1, porque senão n menos 1 vai-me dar a ordem do termo, que está deste lado, e não o valor que ele é. Portanto, a regra é somar ao valor do termo anterior mais 2. Pronto, é isso. Então, por exemplo, vamos ver aqui outro exemplo de uma outra sucessão. A sucessão chama-se P, portanto, estamos a falar da sucessão P de n, e eu digo-te que P de 1 é 3, P de 2 é 6, P de 3 é 9, P de 4 é 12. O que é que está a acontecer? Qual é a relação entre os n's e o valor do termo? Quando o n é 1, o valor é 3. Quando o n é 2, o valor é 6. Quando o n é 3, o valor é 9. Quando o n é 4, o valor é 12. Qual é a relação? Olhando para aqui, acho que podes conseguir ver que é vezes 3, não é? É sempre o nosso n vezes 3. 1 vezes 3, 3. 2 vezes 3, 6. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 3, 12. Então, qual é a regra? É sempre o nosso n vezes 3. Portanto, P de n é n vezes 3. Se nós não soubéssemos qual era o termo 4, substituíamos n por 4. Então, o termo de ordem 4 seria 4 vezes 3, que dá 12. Substituí o n aqui e aqui. Ok, pronto. Então, vamos fazer assim um exercício mais simples, que diz, considera a sucessão cujo termo geral é 2 mais 5n. O primeiro exercício é para tu determinares o 11º termo desta sucessão. Como é que fazes isto? Tens o termo geral, vais substituir no termo geral n pela ordem que tu queres, portanto n por 11. O 11º termo é o termo de ordem n. É o termo de ordem 11. Então, u de 11. Quanto é que é? Não sei, vamos ao termo geral e vamos trocar n por 11. Ora, isto dá 2 mais 5 vezes 11, que é 2 mais 55, que dá 57. Portanto, a resposta é que o 11º termo é 57. Então, e se a pergunta fosse, verifica se 42 é um termo desta sucessão? Tínhamos de ver se alguma vez 2 mais 5n ia ser ou não 42. Então, começamos com o n ao calhas. Normalmente começa-se com o n igual a 10, só para te dar uma noção se 10 é muito grande, muito pequeno, pronto. Então vamos ver quanto é que dá. Fica 2 mais 5 e agora substituímos o n por 10. 2 mais 5 vezes 10 dá 52. É muito grande, temos de baixar o n. Então fica n igual a 9. 2 mais 5 vezes 9 é 48. É muito grande, mas estamos-nos a aproximar. Então vamos experimentar mais um. N igual a 8. 2 mais 5 vezes 8 é 42. Bingo! Chegamos. Então, se a pergunta é, verifica se 42 é algum termo desta sucessão, é o 8º termo, é quando n é 8. E agora, assim, uma pergunta mais de linguagem